Boa noite. Boa noite, Samara. Eu tô só aguardando aqui ela entrar pra gente começar, viu? O estudo bíblico. Boa noite, moças. Vocês me escutam? Certo. Tô só aguardando aqui a Elaine entrar pra gente começar. E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Pronto. A dona Elaine entrou. Ah, ela falou só um minuto. Certo. Rapaz, esses coração agora estão 3D, é? É bom que vocês, ó, apertam os coração aí, os coração vão tudo lá, Nossa Senhora, ó. Vai. Pepe. Johanna, cadê Rafael? Olha, ó, os coração estão... Ó, os coração. Ó, ó. Tudo lá. Deixa eu botar ela mais pra cá. Pra cá. Olha, ó. Ah, tá certo. Pronto, ó, os coração Nossa Senhora, ó. Tchau, 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 tchau. Então... Gente, esse estudo de hoje vai ser interessante, viu? Eu encontrei uns elementos aqui sobre Nossa Senhora, sobre o Rosário, bem interessantes. Pronto. A Elaine já liberou aqui, então vamos convidar. Já mandei, né? Pronto. Opa! Deixa eu, deixa eu ir botando aqui o nome da gente. Tá bom, Só um minutinho. tá tranquilo. Boa noite, pessoal. Eu já conversei com eles aí. Eu botei Nossa Senhora aqui do lado, que os coração estão batendo nela, ó. Ó. Eita, alegria. Fazer a surpresa aqui na live. Convidei minha amiga Rose, devotíssima do Rosário. Eu vou colocar o nome dela aqui. Rose, com Y ou com I? Com E. Com E. Desculpa a minha ignorância. Imagina. Pronto. Fixado. Tá certo, né? Tá ótimo, tá ótimo. Pronto. Perfeito. Pois vamos lá.
Pessoal, boa noite. Aqui em cima é o Igor, eu estou entrando pelo perfil das Virtuosas, certo? Para quem não me conhece, né, eu faço aqui o rosário, faço o estudo bíblico, faço as artes, faço eu e o Lucas, a gente faz a edição dos vídeos Nossa Senhora lá do YouTube, né, das aparições. E boa noite. E é isso, e agora a Ilane e a Dona Rosa vão falar. Bom, a Rose vai se apresentar aqui, para quem ainda não conhece ela, pode ficar à vontade. Eu sou Rose, né? Faço parte do grupo do Rosário Diário. Já tem muito tempo, né, dessa caminhada, né? Sou consagrada na comunidade Ave Maria da Sagrada Face, acho que vocês conhecem, com certeza, onde a gente faz o nosso rosário todo dia 13 presencial. E sou tanta coisa, gente, porque sou catequista. Foi coordenadora de catequese. Fui coordenadora da área pastoral São Paulo VI, né? E hoje eu sou consagrada na comunidade Ave Maria e estou caminhando, né, com o rosário. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer. E quanto mais a gente quer, mais a gente tem que testemunhar. E é todo um caminhar, né? Eu digo, é todo um caminhar, é todo um percurso, né? E às vezes as pessoas não entendem porque a gente não pode parar. A gente não pode parar. Essa é a frase que eu quero dizer para vocês hoje, deixar bem claro no final da nossa live, é que não podemos parar. Verdade. E a gente tem parado muito, por muitas coisas, né? Pelos percalços da vida, pelas tempestades, pelas montanhas. Mas a gente tem que ultrapassar tudo isso, né? A gente não pode parar. Jesus não quer pra gente parar. Isso é muito forte, porque ele me fala todo dia. Ele quer 24 horas, ele não só quer um dia, nem uma hora, nem uma semana, nem na Semana Santa, nem no Natal, nem na Páscoa. Ele quer todo dia, toda hora, todos os momentos. Nós temos que testemunhar que Jesus é o nosso Pai, que Maria é nossa mãe. E não tem testemunho maior do que o Santo Rosário, né? Eu sempre friso isso, a Elane também, ela compartilha desse pensamento, desse sentimento, né, Elane? Muito, diariamente, na verdade. E é um prazer também. A gente quis realmente inovar nesse estudo bíblico, não é isso, Igor? Só que a Elane, consagrada a Nossa Senhora há 5 anos, caminhada com ela há 10 anos, e sou catequista também da área pastoral São Paulo VI, aqui na Igreja das Candeias. Eu canto, eu sou salmodio, e todo mundo sabe, né? Sou apaixonada mesmo pela igreja, porque quem me faz se apaixonar ainda mais pela Santa Igreja Católica, com certeza, é Nossa Senhora, através dessa arma que a gente tem aqui. O Igor foi bem feliz quando ele escolheu o tema. O rosário é a arma, já dizia São Padre Pio, né? É a arma para todos os tempos. E nós estamos aqui mostrando que todo tempo é tempo para a gente ter essa arma em mãos para combater as insídias de Satanás na nossa vida. Então, com muito carinho, a gente começa essa live. A gente espera que você que está aqui conosco possa ficar até o final e que possa desfrutar junto com a gente as delícias de falar de Nossa Senhora, de falar do Rosário e de caminhar com a Virgem Maria nessa caminhada cristã. Fique à vontade. Perfeito. Então, a gente vai começar com a invocação, né? Da Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Já que a gente já está nessa pegada das orações, eu já vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Pode ser? Pode. Bora lá? Vamos lá no meu xará. Vocês podem... né? Vamos só rezar aqui. Esqueci de falar lá dentro. Vamos rezar. Diga. Para Nossa Senhora receber, com certeza. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Pronto, já Pronto. estamos aqui com a nossa palavra de vida também, nossa Bíblia. E aí a gente rezamos a Ave Maria, agora a gente vai rezar 2 orações. Já estamos no fluxo da oração, vamos botar mais oração. Sim. Então, vamos lá no meu xará. 1 Samuel. Certo. Pessoal, Seu xará. 1 Samuel. Ah, seu nome tem Samuel. Meu nome é Igor Samuel. Muito bem lembrado. Já vimos aqui, Samuel. Primeiro livro, né? No segundo capítulo. Nesse segundo capítulo, gente, a gente encontra a canção de Ana, certo? Ai, linda. A canção de Ana, ela era casada, né? E o marido dela, naquela época, o homem tinha mais esposas. Então, ela era estéril, ela não conseguia ter filhos, e a primeira esposa tinha 7. E essa primeira esposa ficava humilhando a Ana, falando, mangando dela, dizendo que ela não poderia ter filhos. Ela pede a Deus um filho, né? E fala que se ela tiver esse filho, ela vai entregá-lo, né? Consagrá-lo a Deus. E isso acontece. E vem aqui no segundo capítulo, ela na alegria dela, né? Ela pronuncia essa prece. Preste atenção nessa prece. Exalta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. Né? A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como Deus, não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, porque eles são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastardos se assalariam para ganhar o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá à luz a estéril, enquanto a mãe de numerosos filhos enlanguece. O Senhor dá a morte e a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece. Humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente, pois faz-lhe sentar-se entre os nobres e outorga um trono de honra, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo. Dirige aos passos dos seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas. Porque homem algum vence pela força. Ó Senhor, sejam esmagados os vossos adversários. Dos céus troveja o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra, dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Agora, onde é que a gente vai? João. Lá para o Novo Testamento. João. João não. Aqui no caso desculpa. O João é os cordões. A dona Rose falou correto. É o Lucas. Lucas, isso. Porque a gente vai encaixar essa oração eu não sei se a gente pode chamar ela de Ana, ou de Santa, a Santa Ana, a mãe de Samuel. Pode, né? Pode chamar. Pronto, então, vocês conseguem observar que outra oração é idêntica, praticamente idêntica à canção de Ana. Você vê que ela começa exaltando o Senhor, né? Depois ela coloca, depois ela traça aquele paralelo em que ele vai exaltar, né? Humilhar os arrogantes e exaltar os humildes. Então, exatamente. Então, é exatamente aqui, né? Em Lucas, né? Isso, Lucas. No versículo 46. Isso. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, né? E por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada. Olha a profecia dela. Como é que os protestantes não entendem isso aqui? Me proclamarão bem-aventuradas em todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que temem. Agora, aquela parte lá de Santa Ana, né? Manifestou o poder do seu braço, desconcertou o coração dos soberbos, né?
derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometeram os nossos pais em favor de Abraão e sua prosperidade e a posteridade para sempre. Né? E fala que ela ficou na casa de Santa Isabel 3 meses. Você vê que Nossa Senhora era extremamente versada e aprofundada no Velho Testamento. Porque o Magnífico, ela tem a inspiração, né, de Santa Ana. Então, a gente vê, né, esse paralelo e eu não sei se vocês aí, mas eu faço o planejamento espiritual da Irmã Zélia. Sim. E aí, naquelas 4 orações, né, de proteção do dia, então eu estou sempre meditando e estou sempre orando aqui no Magnificat, né, que é aquela canção em que ela exalta, é uma ação de graças, né? Ela exalta a magnificência de Deus, né? A sua grandiosidade, a sua capacidade, né, de exaltar os humildes. Exatamente. Certo? Inclusive, o Magnífico, quando a gente reza o Magnífico, a gente reza com Maria, né? São as palavras que saíram dela. De Nossa Senhora. Então, a gente está rezando junto com ela. Interessante, Igor, a questão da bem-aventurada, essa é a primeira bem-aventurança que a gente tem. A própria palavra diz bem-aventurada, né? Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada. E já dizia aqui Santa Isabel, que anteriormente, bendita és tu entre as mulheres. Entre as mulheres. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar. É interessante que a primeira bem-aventurança que a gente tem que honrar é justamente essa. Maria é a mãe de Deus. A palavra é bem clara. Filho do Altíssimo virá sobre ti, né? O Espírito Santo está com ela. E é muito bonito relatar que antes do Magnífico, Igor, quando ela chega à casa de Isabel, né? A palavra diz que Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Gente, imaginem a chegada de Nossa Senhora com Jesus no ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo, a ponto de João Batista estremecer no ventre. Olha como a presença de Nossa Senhora era forte. Não é mesmo, Igor? E carregando o filho, então, nem se fala. Então, o Magnífico... Um encontro sagrado das duas, Um encontro muito sagrado. E o Magnífico, já que você citou a nossa amada irmã Zélia, Igor, o Magnífico, ela cita, inclusive em uma de suas palestras e pregações, que é tida como uma oração completamente exorcística também, e que tem o poder de afastar Satanás de perto da gente. Por isso, ela indica para os depressivos que se leia o Magnífico, reze com Nossa Senhora por várias vezes ao dia. Porque quando a gente vai rezando o Magnífico, a gente vai sentindo a alegria de Maria. E é impossível a tristeza tomar conta de nós. É impossível a depressão querer ficar e enraizar dentro de nós quando a gente passa o dia inteiro cantando com Maria, como fez ela ao chegar na casa de Isabel. Então, é perfeita, é muito boa a sua colocação com essa questão da saudação de Ana. Né? Olha que alegria. Samuel, a gente sabe aí que foi um ungido do Senhor também, o profeta, e tinha muitos dons, né? Dentre eles, o de adivinhar muitos sonhos. Então, a Maria, Igor, ela era, como você já falou, muito conhecedora da palavra de Deus. A obediência, ela era muito, muito, muito temente ao Senhor. E era completamente, assim, apaixonada pelas Sagradas Escrituras também. Não existe Nossa Senhora sem a palavra de Deus. Não existe, não existe. A palavra de Deus está dentro dela. Na hora que chegar na minha hora, eu vou falar. Ótimo. Pode continuar. Não, agora você vai... É a sua vez. A gente combinou lá. Tranquilo. Pronto, magnífico, então, já passamos. Então, gente, falar de Nossa Senhora é falar de alegria. Né? Onde tinha Maria, com certeza tinha alegria, porque ela é esposa do Espírito Santo. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Assim a gente fica quando a gente também reza com a nossa arma. Essa arma aqui, que é o Santo Rosário, que nós fazemos questão de diariamente divulgar nas nossas lives, não só de rezar, mas divulgar também. Essa arma aqui, Igor, ela tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. E como é que chegou, como é que tudo começou? A questão da oração que a gente conhece hoje como Santo Rosário. Antigamente, né, geralmente pelo século IX, os monges passaram a ter a tradição
de rezar através dos salmos. Nós temos 150 salmos na Bíblia, não é isso? E aí os monges rezavam com os salmos, rezavam, que inclusive naquela época já era conhecida como a oração da liturgia das horas, né? Que nós temos até atualmente na igreja. Então existia já a liturgia das horas desde o século IX aí. O que aconteceu? Existiam muitas pessoas que naquele tempo não tinham acesso à leitura, né? Pessoas analfabetas mesmo. E o que a igreja fez? O que esses monges fizeram para estimular os analfabetos a rezarem mesmo sem saberem ler? Eles orientaram a devoção aos 150 Pai Nossos. Então, eles pegaram a oração do próprio Cristo, né, e pediram para os cristãos também começarem a rezar os 150 Pai Nossos para quem não tivesse conhecimento da leitura, né, no caso, que não soubesse ler mesmo. O que aconteceu? Com o passar do tempo, essa tradição foi ganhando vez, ganhando forma, até que em 1214, Nossa Senhora apareceu para São Domingos Gusmão. São Domingos Gusmão, naquela época, estava muito preocupado com o anticristo, com o demônio que estava avassalando as almas, as pessoas naquele tempo, para contrariar de uma forma ainda mais intensa os dogmas, né? 2 dogmas que nós conhecemos, que Maria é a Mãe de Deus e que Maria é virgem. São Domingos Gusmão, muito preocupado com essa heregia, com os hereges, começou a rezar, passou 3 dias isolado, de jejum, em oração, rezando, louvando, com certeza conversando muito com Nossa Senhora, pedindo auxílio do que fazer propriamente esse povo da Europa que estava cada vez mais perverso e cada vez mais afastado da igreja. Nossa Senhora apareceu para São Domingos Gusmão e mostrou um terço com 50 Ave Marias, né? O que a gente conhece, um terço com 50 bolinhas. E ela falou que esse terço ia ser transformado na oração que era rezado, o Pai Nosso, que já era seguido da saudação angelical, iria ser transformado num meio de salvação, que ao invés dos Pai Nossos, fosse agora rezada a oração angélica, de um modo mais, como é que se diz assim? De um modo mais repetitivo, no bom sentido assim da palavra, né? Repetir agora a oração angelical, que é justamente essa que a gente reza inicialmente, que é a Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. A gente sabe que quem disse isso foi o arcanjo Gabriel. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa outra parte é de Isabel. E ela pediu para São Domingos Gusmão que fossem acrescentados os mistérios, né, passando pela vida de Cristo. O rosário, todos sabem que é uma oração completamente cristocêntrica. Ao contrário do que muitos pensam, que a gente está adorando Maria, não. A gente está relembrando cada vez mais a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento, a paixão, a morte, né? E a sua ressurreição. Então a gente faz esse caminho pelo rosário. Depois que veio, né, em 2002, por inspiração dela própria, João Paulo II com os mistérios luminosos. Mas naquela época Nossa Senhora falou que esse rosário, se rezado diariamente, esse rosário, se divulgado e as pessoas passassem realmente a crer na intercessão dela e rezassem com fé, era capaz de converter muitos corações endurecidos. E, de fato, foi isso que aconteceu. São Domingos Gusmão foi muito obediente. Tá sem som? Não sei se é só para Fanta. Eu estou escutando. Vou esperar o retorno para saber se foi só para Fanta, tá bom? Essa questão do sem som, para eu não ficar falando à toa. Mas vamos ver se alguém confirma que o som tá ok. Só esperar aqui um sim, tá bom? Não, não está sem som. Não está sem som. O som está normal. Então, o que aconteceu? Aconteceu que São Domingos Gusmão foi muito obediente, começou a rezar, e que muitas pessoas começaram a se converter. Olha só, que oração poderosa, né? Então, a divulgação foi aumentando cada vez mais à medida que as pessoas iam se convertendo. E Nossa Senhora foi fazendo mais aparições para São Domingos Gusmão. Dentre elas, Nossa Senhora frisou muito que quanto mais a gente rezasse o rosário, mais a gente iria ter as remissões, as indulgências, no caso, né? Teríamos indulgências, converteríamos os corações mais endurecidos e até mesmo quem estivesse em pecado, já quase que mortal praticamente, poderia ser salvo
através da oração do Santo Rosário. O pior pecador, se ele rezar o Rosário todos os dias, podem ter certeza, foi uma promessa de Nossa Senhora. Ele vai ser livre, pelo menos do purgatório, e poderá conhecer, sim, a glória do céu. Mas por que tanta beleza no Rosário? Simplesmente porque Deus quis. Deus quis assim. Nossa Senhora apareceu para São Domingos Gusmão, falou que teríamos uma arma a mais, além da Eucaristia, na salvação da humanidade. E assim a gente faz, e assim a gente vê que o Rosário arrasta multidões, porque de fato transforma corações. Como transforma a minha vida todos os dias, como transforma a da Rose. E São Luís Maria Grignon de Montfort foi muito feliz, porque ele teve todo o conhecimento da história de São Domingos Gusmão, né? Para quem não sabe, São Domingos Gusmão gerou a congregação dominicana, um dos santos que a gente tem agregado, né, a essa missão que ele teve. A Santa Catarina de Sena, São Tomás de Aquino foram grandes devotos aí também do Santo Rosário. Mais um homem que deixou um legado aqui para a nossa igreja se chama São Luís Maria Grignon de Montfort, que deixou esse livro aqui, Igor, sensacional, Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. A Rose está aqui com o mesmo, com outra capa. Tem esse aqui que tá, acho que uma edição mais nova, né? É, na verdade são duas edições, mas é a mesma coisa. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele ficou muito encantado, né? São Luís, que desde cedo, ele sabia que sua vocação era ser padre, né? Ele nasceu na França e ele ficou muito encantado com essa devoção mariana, a ponto de deixar esse grande legado e também de ser um dos próximos candidatos a ser doutor da nossa Igreja Católica. Tem uma frase, esse livro é belíssimo, é sensacional, ele vai explicar assim minuciosamente o que de fato é rezar o Rosário. Ele orienta como é que Nossa Senhora quer essa nossa devoção por ela, através do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, e também desse livro maravilhoso aqui, do Santo Rosário. É um livro que a gente nem sabe o que é que marca, porque é tanta coisa linda que você quer marcar o livro inteiro para ler o tempo todo. Mas uma das passagens que me marcaram foi essa que está nesse livrinho na página 78, como se fosse o parágrafo também 78. Confia em mim, meu caro confrade do Rosário. Se você quer chegar a um grau elevado de oração sem afetá-la e cair nas ilusões do demônio, tão comuns às pessoas de oração, recite todos os dias, se puder, o Rosário inteiro, ou ao menos o terço. Você já alcançou isso pela graça de Deus? Se quiser se manter e crescer na humildade, conserve a prática do Santo Rosário, pois nunca uma alma que recita seu Rosário todos os dias será formalmente herética ou enganada pelo demônio. Essa é uma afirmação que eu assinaria com o meu próprio sangue. Isso é muito forte, né? Muito forte. Ele fala que uma alma que reza o Rosário todos os dias, ela não será enganada por Satanás. Meus irmãos, como é bom saber que uma arma tão fácil de ser rezada, prática relativamente curta, se a gente considerar que o dia tem 24 horas, parar 1 hora e 30 para rezar um rosário, diante dos benefícios que a gente tem, ainda é pouco para a gente falar aqui do que é rezar o rosário, não é não, Igor? Exatamente. E outra coisa, além da questão de Satanás, de afastar dos erros dele, é uma oração que mortifica, né? Porque às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está com preguiça, a gente pega e vai lá e massa e vassa, entendeu? Então ela machuca a carne também. Então ajuda também nesse processo. Eu sei, vocês sabem, tem dia que dá preguiça. Infelizmente, nossa carne é fraca, mas assim, nessa perseverança, né? E essa 1 hora e 20, né, do Rosário, é extremamente poderosa e ajuda nesse processo, né, de mortificação. É o combustível, na verdade. E eu ia complementar justamente com isso que você falou, né? Essas nossas distrações, essas nossas preguiças que muitas vezes nos impedem de rezar um rosário com mais devoção e com mais fé. Ele diz aqui no livro: aprendam várias verdades dessa história. Quanto é importante ter bons diretores que inspirem santas práticas de piedade e particularmente o Santo Rosário.
quanto é importante recitar o rosário com atenção e devoção. Quanto Nossa Senhora é benigna e misericordiosa para com aqueles que se arrependem do passado e propõem agir melhor. Quanto ela é liberal em recompensar durante a vida, na morte e na eternidade os pequenos serviços que lhe prestamos com fidelidade. Esses pequenos serviços se trata propriamente de quê? Quando a gente está com sono, está com preguiça, que a gente pega um texto e vai rezar, aí é que a gente está mostrando o nosso diferencial para Deus. E o nosso diferencial como consagrado à Santíssima Virgem. Porque nós, por sermos consagrados, nós tendemos a ser ainda mais tentados por Satanás. Porque ele tem ódio. Os padres exorcistas, eles são muito claros. Todos os demônios têm aversão à mulher, a ela. Eles nem conseguem falar Maria, Nossa Senhora, eles nem conseguem chamá-la. Ela, aquela. Eles nem falam mulher, eles falam ela, aquela, né? Então, assim, o João Paulo II, ainda ali naquela celebração, né, no funeral e tudo, aquela coisa da sua morte, mas sem ainda ter sido propriamente enterrado. Eu li um livro uma vez, um livro bem pesado mesmo, sobre as armadilhas de Satanás, e o padre exorcista fala que só em já ter usado um rosário, que foi de São João Paulo II, numa ação exorcística que ele estava fazendo sobre endemoniado, aquilo já deixou Satanás bem bravo. A ponto de, inclusive, ele fala de João Paulo II ter aparecido para ele, já antes mesmo de ser enterrado. Então, vocês imaginam a raiva que Satanás tinha também, e deve ter até hoje, de João Paulo II, né? Ele que, inspiradíssimo por Nossa Senhora, instituiu, na Carta sobre o Rosário, em 2002, mais um mistério da luz. Os mistérios que realmente caminham pela vida de Jesus, que é o seu batismo, as bodas de Caná com seu primeiro milagre, Jesus anunciando a conversão, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. É muito forte, sabe, Igor? É muito forte. A nossa caminhada de cristão, ela só consegue ser mais bonita e aflorada quando tem Nossa Senhora. E como é que a gente faz para a gente aumentar esse amor por Nossa Senhora? Muitas e muitas são as formas, mas eu garanto para vocês que estão aqui ouvindo a gente, a forma mais fácil de a gente amar a Maria é rezando o rosário. Porque quanto mais a gente amar a Maria, a gente vai se deliciar ainda mais por Jesus Cristo. É muito assim, é quase que uma coisa já, um combo, né, Igor? Como você está falando, é praticamente um combo, né? Rezar o rosário nos leva a Jesus. E onde é que está Jesus na nossa caminhada? Com certeza está na Eucaristia. Diariamente. A gente tem aquela obrigação dominical. Sim, nós somos católicos, precisamos sim, ainda que estejamos com sono, com preguiça, com compromissos marcados de festas, nós temos a missão e a obrigação de estarmos no banquete eucarístico todos os domingos. Porém, a gente sabe que quanto mais a gente comunga, mais a gente fica cheio do Espírito Santo. Rose, você toma banho quantas vezes por dia? 3 vezes. 3 vezes por dia. E você toma banho quantas vezes por dia? Uma vez por dia. Se você toma banho, se Rose toma banho, a gente tem a necessidade de se limpar da nossa sujeira do dia, né? Gente, a nossa sujeira, eu quero aqui deixar bem claro que a nossa sujeira, ela não só é suja, mas fisicamente não. A nossa sujeira também é completamente grande por dentro. A Bíblia fala que quem menos peca, peca 7 vezes por dia. Então a gente precisa, inclusive, não só da comunhão diária, para nos limpar dessa sujeira espiritual que a gente tem ao longo do nosso dia e tende a cair no pecado o tempo inteiro. Além da comunhão, nós temos também uma grande pedrinha que ela deixou em Medjugorje, que é a confissão. Não é isso, Igor? A confissão também é uma das grandes armas que Nossa Senhora fala, né? Ela diz que um dos benefícios de quem reza o rosário é que não vai morrer sem os sacramentos. A confissão, a penitência é um dos sacramentos da nossa igreja, né? Então, quanto mais a gente reza o rosário, mais a gente se sente indigno de receber o corpo de Cristo. Então, mais a gente vai querer estar em estado de graça. E muitos dos nossos irmãos não entendem o valor da confissão. Então, se a Rose banha 3 vezes por dia, tenho mais ou menos essa média, 2, 3 vezes diante da minha rotina, porque a gente sente realmente a necessidade. A sujeira a gente não aguenta, ainda mais no calor da nossa cidade. A sujeira da alma. Agora, imaginem a sujeira da alma. E o que acontece com quem fica sujo na alma, não se arrepende dos pecados?
Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno, não é isso, Igor? Aos pastorinhos. A ponto de Francisco, Lúcia e Jacinto não quererem outra coisa da vida, a não ser rezarem. Já assim, para quem não sabe, Francisco rezava o texto no sol quente, no calor. Eram cordas amarradas na cintura como forma de penitência. Não tinham medo da morte, ameaçados pelas autoridades. Francisco e Jacinta não temeram a morte. Quem apareceu para eles? Nossa Senhora apareceu para eles, sabe? O Francisco era o mais assustado com o inferno. Ele não queria de forma alguma ir para o inferno. Nossa Senhora falou que ele, para ir para o céu, precisaria rezar muitos textos. Gente, como ele foi obediente, né, Igor? Como ele rezou, aquela coisa linda, eu fico imaginando o Francisco. Quantas das nossas crianças precisam se inspirar, né, no Francisco? Duras penitências fizeram, mas pode ter certeza que não sofriam tanto como a gente imagina nessas penitências. Porque a penitência, quando ela começa a ser um sofrimento para a nossa alma, já não é mais penitência. Não é esse o sentido da penitência. É, de alguma forma, a mortificação do nosso corpo, da nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, que é muitas vezes se sacrificar por aqueles que não conhecem a palavra, que não rezam e que blasfemam também contra a Santíssima Virgem. Eu queria acrescentar um aspecto do ódio dos demônios à Nossa Senhora. Sim, acrescente muito, porque esse livro Você sabe por quê? fala toda hora. Você sabe por quê que Satanás tem aversão a ela? Porque a humilhação foi maior. Porque ele perder para Jesus é normal, porque Jesus é Deus. Mas ele não conseguir arrastar Nossa Senhora, a humilhação é grande, porque ela é um ser humano. Então Deus ele preparou esse propósito para sacanear o danado. É por isso que ele tem essa aversão. É porque quando ele olha para ela, ele lembra essa derrota. Né? Porque ele perdeu o nó cego de Eva foi desatado por Nossa Senhora. Entende? Então é um dos motivos que eles têm uma certa aversão assim, gigantesca por ela. Né? Depois vem São José, né? Também, mas aí hoje a gente, embora que eu vá tocar um pouco nele aqui, porque não tem como falar às vezes de Nossa Senhora e não falar um pouquinho de São José. Você tem toda a razão. E assim... vamos... Não, complementando, né, o que você está falando, essa questão do ódio demônio. A palavra em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, foi muito clara, né? Deus falou, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente sabe que, embora o demônio fira um pouco o calcanhar de Nossa Senhora, com essas heresias que ele implanta na cabeça das pessoas, como chegou o protestantismo, né, para não ter essa crença de que Nossa Senhora é virgem, de que Nossa Senhora é imaculada, que morreu virgem, né, antes, durante e após o parto, né, a gente sabe que, embora o demônio tente ferir esse calcanhar, a gente sabe que na batalha final, quem é que vai estar lá? Para pisar e esmagar a cabeça da serpente, já diz Apocalipse, é Nossa Senhora. Nossa Senhora vai estar lá. Então, essa arma do rosário, ela nunca foi tão propícia para os nossos tempos. Imaginem, gente, o rosário, quando ele começou no nosso grupo, a pandemia nem tinha começado. Foi 2 anos antes de pandemia, 2017 para 2018, 2017, na verdade. Nossa Senhora já tinha falado muito profundamente em um dos nossos encontros mensais, que a gente tem há 10 anos, né, que a gente precisava aumentar essa caminhada. E eu pensei, como, Nossa Senhora? Esse rosário vai durar mais, esse encontro vai ter que durar mais horas. E o que veio na minha cabeça automaticamente? Só fica aqui quem realmente ama a Virgem Maria. Quem realmente tem um amor por ela e pela nossa igreja e por Jesus Cristo. E, para minha surpresa, muitos foram os amantes de Nossa Senhora. Então, quando a gente começou a implantar de terço mensal para rosário mensal, à época não tínhamos live para ser diário, né? A minha surpresa foi grande. Então, eu vi como Nossa Senhora, assim, já queria essa devoção pelo rosário. E aí eu me aprofundei ainda mais, né? O que foi esse pedido de Nossa Senhora para São Domingos Gusmão. Imediatamente eu comprei esse livro, né? E quanto mais eu leio, parece que eu sempre estou lendo a primeira vez. Ele é um combustível para minha alma, para minha caminhada. Eu não sou ninguém. Eu digo para vocês, assim, sem medo de errar, falando aqui para 24 pessoas, eu não sou ninguém sem o rosário.
minha gente. Eu não sou mulher. Eu sou um zero à esquerda sem rezar isso aqui. Por quê? Porque é com isso aqui que eu me transformo, que eu sou humilhada, mas que eu tenho forças para entender que essa humilhação que eu passo me leva para uma escada maior no céu. É esse o sentido do rosário, fazer com que a gente entenda o que é ser cristão, bem como aceitar essas dores, essas cruzes. Ah, Elaine, a gente nasceu para viver sofrendo? Não. Nós nascemos para ser felizes. Só que a gente não vai estar isento de cruzes. O Igor frisa bem isso nas lives, né? E o que você faz, acompanho sempre. O Igor sempre frisa que a gente não vai estar isento dessas cruzes, nem dessas dores. Tem momento de felicidade, tem o momento da cruz. A vida é assim, não tem jeito, não tem jeito. Não, a vida é uma roda gigante, né? Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. Outra tá no meio. Outra hora tá no meio, né, Rose? E com Nossa Senhora, né, com o Rosário, a gente consegue entender todas essas fases da nossa caminhada. Perceba aí no Magnífica, né? Os humilhados serão exaltados, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Então a gente consegue perceber de fato, quem consegue levar uma caminhada séria na igreja com Nossa Senhora, consegue sentir realmente o cristianismo, enraizar na nossa alma, a ponto da gente fazer aquela afirmação linda que Paulo fez. Já não sou eu quem vivo, É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. É esse o sentido da gente rezar tanto o rosário. E aí, eu queria complementar aqui com as pedrinhas de Nossa Senhora, né? Vocês que já sabem que Nossa Senhora faz aparições até hoje, lá em Medjugorje, e ela deixou 5 pedrinhas para a gente se apaixonar ainda mais por Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei da primeira, confissão mensal, já falei da segunda, rosário todos os dias. Todos os dias, viu? Ela não falou um dia, ela falou todos os dias, ainda que seja no cansaço. Ah, mas ontem eu não consegui, hoje eu não consigo nada. E, gente, pois botem pelo menos no YouTube, para você ficar pelo menos ouvindo, já que muitas vezes você não vai ter força, vai ser um dia mais exaustivo, mais cansado. Mas só em ouvir, né, botar ali na televisão, aquilo já transforma também a tua casa e o teu ambiente. O jejum, ela também pediu o jejum, Igor. A gente sabe que às quartas e sextas-feiras, né, alguns marianos costumam jejuar a pão e água, certo? Então, é uma forma também da gente converter o nosso coração, a nossa alma e todas as pessoas à nossa volta. O jejum é uma mortificação e isso muito agrada a Deus, porque o próprio Cristo falou na palavra, quando os discípulos ficavam impressionados que alguns demônios eles não conseguiam tirar. Jesus foi bem claro quando ele diz que há espécies de demônios que só são tiradas pelo jejum e pela oração. E isso Nossa Senhora também pede, porque ela é conhecedora da palavra e já do lado do Filho está lá, também sabendo o que é mais necessário para a gente aqui embaixo. A palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo, que o Igor carinhosamente faz todos os meses, né, Igor? Levar esse estudo bíblico para vocês que estão aqui. O Igor, ele é muito dedicado, ele é muito interessado, sabe, gente? Ele realmente, assim, tem gosto em levar o conhecimento da palavra para nós cristãos. E a gente tem que aproveitar essas alminhas, né, Igor? Para a gente expandir aqui nas lives mesmo. Principalmente do homem. Quem era que sabia aqui na live que Nossa Senhora praticamente quase que repetiu o cântico de Ana? Quase ninguém, né? A oração de Ana. Acredito que poucos aqui sabiam. Como poucos também sabem dos dogmas que nós temos da nossa mãe. Então, a palavra de Deus ela é indispensável. Aqui, quando a gente fala do Magnífico, a gente percebe como Nossa Senhora era conhecedora da palavra, né? E o quinto, que a gente também já falou, da Eucaristia. Percebam que são 5 pedrinhas que a priori a gente olha assim e pensa quase que impossível, né? Nossa, como é que eu vou seguir tudo isso? Gente, dá. Eu me lembro que alguns anos atrás, uns bons aninhos atrás, eu olhava para essas pedrinhas e falava, não tem como eu chegar aqui nesse nível. Porque eu achava demais. Missa diária era demais. Como que eu vou para a missa todos os dias? Até que um dia você se vê numa situação que a própria Virgem Maria te conduz a tudo isso e você já se vê ali na vida completamente mariana, completamente cristocêntrica, não é isso? Então, Nossa Senhora, Mãe do Senhor, bendita entre todas as mulheres, foi a que substituiu a Eva, né? Nossa primeira mãe, nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram por orgulho, por soberba. O que Eva pecou por soberba, veio a Nossa Senhora e venceu pela humildade,
pela obediência e principalmente pelo serviço. A mãe do nosso Salvador. Primeira bem-aventurança, como eu já falei. Bem-aventurada, todas as gerações me chamarão. Imagine, minha gente, ver os nossos irmãos proferindo coisas horríveis contra a mãe do nosso Senhor, essa mulher santa, sagrada, mãe de Deus, primeiro dogma, imaculada, nasceu sem a mancha do pecado, a única pessoa que pisou nessa terra, que nasceu sem a mancha do pecado, porque Jesus é o próprio Deus, não tem pecado. Nossa Senhora foi a única, o único ser que passou no mundo sem a mancha do pecado original, agraciada, Deus quis assim. Terceiro, virgem, Nossa Senhora virgem. Antes, durante e após o parto, e aqui a gente precisaria só de uma live para falar da virgindade de Maria, que é muito belo e realmente nas escrituras, para tentar até confrontar um pouco, no bom sentido aqui da palavra, os nossos irmãos evangélicos. Eles chegam muitas vezes achando que a gente não tem conhecimento de nada, de palavra, de nada. A gente sabe que não é isso. O bom mariano, ele vai atrás da escritura. Ele vai atrás de saber, de fato, quem são esses filhos, esses irmãos de Jesus, que a Bíblia se refere, eram propriamente os irmãos de Jesus? Aqui caberia mais uma live, né, Vigor? E o quarto dogma aí que a gente sabe que é a Assunção. Nossa Senhora que não foi enterrada. Nossa Senhora subiu ao céu. Foi elevada pelos anjos. Né? Então foi assunta ao céu. Que é diferente de ascensão. Ascensão. Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, ele voltou, passou alguns dias entre os discípulos, depois ele ascendiu. Ele retornou para o céu. Essa é a ascensão. A assunção, não. É Nossa Senhora sendo levada pelos anjos. Cristo na ascensão subiu sozinho. Nossa Senhora lindamente foi para o céu com os anjos. Vocês conseguem imaginar essa cena? Deve ter sido a coisa mais linda do mundo. Feliz de quem conseguiu presenciar. E o quinto dogma, né, Igor? Você já deve saber que Nossa Senhora, a igreja está querendo instituir a Virgem Maria como medianeira de todas as graças. Ai, gente, é tanta coisa linda. A gente vai estudar a vida de Maria e percebe que a gente ainda sabe pouco para a grandiosidade que a igreja tem, que a igreja trata. Inclusive, tem um livro muito interessante que eu vou fazer propaganda aqui também, que eu recomendo vocês a comprarem. Eu tenho muitas coisas de Nossa Senhora, ganho tudo do meu amado Pai, mas esse livro é belíssimo, tá? Principais documentos dos papas sobre Nossa Senhora, do Papa Pio IX ao Papa Francisco. Tá bom? Esse livro é sensacional, é belíssimo. Tem um de Mariologia também, um da capinha azul, que é muito usado no curso de teologia. Tem tantos e tantos e tantos outros títulos. E agora, Igor, aqui, quando começa a falar de Nossa Senhora, A gente não quer terminar a gente mais. não quer parar, né, Igor? Ainda bem que você é um bom ouvinte também. Não, porque tem algumas coisas aí que eu aprendi com vocês agora. Aí eu tô só escutando. Então você que tá aqui ouvindo a gente, prepara que ainda tem mais alguns minutinhos falando de coisa boa aqui de Nossa Senhora, tá bom? A gente vai falar também agora da ladainha de Nossa Senhora. A ladainha que é essa coisa linda que a gente reza costumeiramente após o Santo Rosário. Né? Essa devoção à ladainha, esse acréscimo no Rosário, ele foi feito pelo Papa Leão XIII, que pediu para que no dia de Nossa Senhora do Rosário, após o Rosário, fosse rezada a ladainha. A ponto de hoje virar essa coisa bem corriqueira. Mas como começou a história da ladainha? A gente reza, né? E nunca foi atrás para saber e de onde veio essa famosa ladainha, onde a gente honra tanto os títulos de Nossa Senhora. Rogai por nós, né? Não sei se vocês sabem, mas Nossa Senhora tinha a sua casinha linda, lá em Nazaré, na Terra Santa. Nossa Senhora teve lá o seu momento, a sua estadia, que com certeza era um lugar muito sagrado na vida dela, era o lar. Porque a gente, quando é cristão, a gente aprecia a nossa igreja, a nossa casa como uma igreja também, né? E eu tenho certeza que assim Nossa Senhora fazia. Essa casinha de Nossa Senhora lá em Nazaré, ela milagrosamente desapareceu. Imagina a casa lá em Nazaré desaparecer. Ela desapareceu. E ela apareceu em 1294 na cidade de Loreto, na Itália. Então, o que aconteceu? Imagina o susto da época, uma casa de Nossa Senhora sumir. A casa que Nossa Senhora morou em Nazaré sumir. O
que aconteceu? A igreja foi atrás de muitas coisas para saber se essa casa realmente era de Nossa Senhora, a casa que lá estava, né, lá na cidade de Loreto, na Itália. Estudiosos, professores, cientistas, filósofos, arquitetos, engenheiros, todos foram a essa casa de Nossa Senhora, que veio milagrosamente lá da Terra Santa para a cidade de Loreto, na Itália. E foi comprovado que era impossível uma casa naquela estrutura ter sido feita e construída lá na Itália. As pedras, as portas, o chão, nada era de acordo com o costume da época. Da forma do cimento, o chão, as portas eram outro tipo de madeira que à época não existia na Itália, as pedras também que foram erguidas à casa também não existiam na Itália. Então, até hoje, não há explicação como aquela casa apareceu lá e como ela sumiu de Nazaré. Eu acho que poucos cristãos sabem dessa história. O que aconteceu? As pessoas foram ficando encantadas com essa casa que surgiu lá em Loreto, na Itália. Então, muitos cristãos passaram aí ao local fazer peregrinações. Muitas e muitas peregrinações. Dentre essas peregrinações, eles começaram a honrar os títulos, as glórias de Nossa Senhora, lá no local. Eles começaram a exaltar, a venerar mais ainda Nossa Senhora. Para quem não sabe, o nome ladainha vem do grego, significa súplica, súplica a Nossa Senhora. Mas essas súplicas pela igreja, elas não eram súplicas qualquer, elas já eram súplicas rezadas em comunhão, né? Nos momentos cristãos, nos momentos da igreja, elas já eram essas súplicas que já eram unificadas e que se transformavam, né, nas ladainhas que hoje a gente conhece. Os cristãos começaram a fazer essas homenagens, títulos de Nossa Senhora, e aí as pessoas que para lá iam, voltavam para suas terras, né, outros países, outros lugares, e começavam a popularizar essa ladainha que eles tinham aprendido lá, entendeu? E quanto mais se popularizava, mais a ladainha ficava conhecida. E assim a ladainha foi ficando cada vez mais conhecida. Aqui eu anotei mais ou menos a divisão dela, né? A ladainha costuma começar, não. A ladainha começa com Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, né? Então, primeiro ela faz essa direção a Jesus, a Santíssima Trindade. Por quê? Porque tudo em Nossa Senhora nos conduz a Jesus, nos conduz à Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Logo em seguida, nós vamos honrar a maternidade de Nossa Senhora. Dentro dessa maternidade, Santa Mãe de Deus, que a gente tem muitas, Mãe do puro amor, rogai por nós. Nós temos 3 invocações da maternidade, né? Mãe do puro amor, lembrei mais uma, Rosa. Mãe do Altíssimo, Mãe do Salvador. São 3 invocações. E Mãe do Libertador. Mãe do Libertador. Nós temos também, logo após a mãe, nós temos a exaltação de mais um dogma, que é da virgindade. Então, nós temos 6 invocações da Virgem Puríssima, Virgem Prudentíssima, Castíssima, né? Tudo isso a gente tem na ladainha. E logo em seguida, nós temos 13 figuras simbólicas. Essas figuras simbólicas, elas também foram sendo instituídas pela igreja, pelos papas também. Muitos instituíram vários nomezinhos que a gente conhece na ladainha, pelos nossos papas marianos, né? Os que tinham a fé aí mais exposta a Nossa Senhora. Dentre elas, nós temos aqui, podemos citar Espelho da Justiça, Sede da Sabedoria, Causa da Alegria, Vaso Espiritual, Rosa Mística, Torre de Davi, né? De Marfim de Davi. Quanta coisa linda. Se a gente também for pegar assim, cada coisinha, a gente vai passar mais 1000 horas falando da beleza da ladainha e do que é realmente cada palavrinha, cada jaculatóriazinha que a gente fala. Logo em seguida, nós temos 4 invocações da sua misericórdia, né? Dentre elas, a gente fala, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E se encerra com 12 invocações, enquanto Rainha gloriosa e poderosa. Olha que oração maravilhosa é a ladainha, né? Então, ela foi instituída aí pela igreja, pelo Papa Sisto V, no século XVI, né? Na verdade, ela já existia, foi se popularizando, então a própria igreja documentou essa ladainha que nós conhecemos hoje, tá certo? E a gente sabe que rezar a ladainha é venerar ainda mais Nossa Senhora.
Então as pessoas imaginam, você reza um rosário, termina e reza uma ladainha. Como é que a gente não vai dormir, Igor? Triste é que não é, né? Não? É. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Muito bem lembrado. E assim, é muita coisa. Vocês percebem que falar de Maria, essa profundeza esplendorosa, maravilhosa, que a gente passaria horas e horas sem se cansar. Não é isso, Rose? Rose chegou do plantão hoje, né, Rose? Passou o dia trabalhando, fiz esse convite porque sei que ela é uma grande mariana e seria muito propício estar aqui com a gente também para falar. E o mais interessante é que Maria, ela usa a gente, né? A gente é a ponte, né? Ela me usou tanto hoje, me usou demais. E eu digo, eu acordo pedindo, pode me mandar hoje bastante Marias para mim, pode me mandar, que eu estou disponível. Eu já ando com minha bolsa cheia de texto, eu já distribuí tanto texto hoje, né? Tantas mães, eu trabalho com mulheres, né? Fazendo pré-natal, acolhendo mulher e falando com as mulheres grávidas, mulheres perdendo seus bebês. E parece assim, não parece, eu tenho certeza disso, né? O quanto é importante a gente rezar o rosário, porque a gente se enche do amor dela. A gente transborda. Ela é tão misteriosa, ela é tão agraciada, ela é tão maravilhosa. Ela nos enche, eu sempre comparo ela com esse copo d'água. Ela enche a gente que transborda, e quando a gente transborda, né? A gente quer passar para outra pessoa, a gente está cheio, né? A gente se enche. Quando eu termino de rezar o rosário, eu vou para o meu serviço, eu já tenho rezado uns 2 terços. Aí os 2 últimos é no percurso, né? E eu chego lá assim com aquela vontade de levar ela, porque ela me dá uma alegria sobrenatural. A verdade é essa. E aí aquele amor que ela me dá é tão grande, que eu quero levar para aquelas mulheres que vão ali. Hoje foi então, meu Deus do céu, foram 3 assim que disse, meu Deus, muitas coisas fizeram com que eu não viesse aqui, mas muitas fizeram com que eu viesse aqui falar com a senhora hoje. E eu tô saindo da sua sala que outra pessoa, não é mais... Eu ficava maravilhada de ver essas mulheres dizendo isso. E eu disse mesmo, olha, não sou eu que falo, é Jesus que fala por mim, eu sou apenas intermediária. Eu sempre falo para elas saberem do quanto nós somos usados, Igor. O quanto nós somos usados. E quando eu digo usado... Instrumentos, né? Instrumentos. E quando eu digo usado, nós somos usados por meio da palavra, mas por meio dos atos, das ações, né? Quanto Nossa Senhora usa a gente, quando a gente se enche do Filho dela, né? Do verdadeiro amor. Como o padre disse nessa primeira homilia, né? Na homilia de domingo, né? O primeiro amor, né? É o primeiro amor, né, Elane? Então, esse primeiro amor que a gente tem que buscar todo dia. E se a gente não busca esse primeiro amor todo dia, a gente não consegue levar. Por quê? Porque a gente se depara com muitas coisas do mundo que te tira do norte. E vai te tirando, te driblando, mas se tu tá focado, é que nem um aluno quando ele tá querendo passar em algum concurso, que ele tá ali concentrado, não tem nada que disperse. E quando a gente foca, né? Um atleta também, um atleta, quando ele tá correndo ali, quando ele quer aquele alvo, né? Ele vai, assim somos nós quando a gente quer. Quando a gente se enche, quando a gente busca, a gente olha até os outdoor que eu olho, eu já encontro ali Maria ali em cima. A gente Igor, a gente Mas a gente vê Maria em tudo, né? A gente vê Maria em tudo, Igor. É impressionante. É verdade. Sabia? Eu fico assim, meu Senhor e meu Deus, quanta beleza, quanta ternura, quanto olhar de Deus quando a gente se enche desse amor. Lembra até Isabel, como posso merecer que a mãe do meu Senhor veio me visitar? Acho que a Rose fica com essa sensação de Isabel, né? Verdade. Olha, ela tem vivido muito luto comigo. A gente tem Sim. compartilhado desse luto da perda do meu marido, né? E do quanto Deus, ele me pega. Olha, Igor e todas as 21 pessoas que estão aí, Maria me coloca no colo, Igor. Tu acredita, Igor? Ela passa a mão em mim, ela me toca, que eu vou dormir. Tem dia que eu vou dormir, que eu não consigo dormir com saudade, a dor da saudade é muito grande, né? Hoje já é a 4ª vez que eu choro de saudade dele hoje.
E aí eu fico assim, meu Senhor e meu Deus. E ele vinha ao meu socorro. Ele vinha ao meu socorro. E ele me toca, e ele enxuga minhas lágrimas. E ele me acalenta como a gente acalenta um bebê. Quando a gente vai botar um bebê para dormir, quando a gente se enche de Maria, se enche do amor de Maria, é aquele, quando a gente reza o rosário, a gente viaja pela Bíblia, desde o primeiro mandamento até o último, né? Verdade. A gente faz uma viagem. E aí, né, Lani? Com certeza. Sai do Novo Testamento, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, e você faz aquela viagem de ternura, de viver. Eu estou aqui dirigindo, quando eu estou meditando o batismo de Jesus, eu fico imaginando, dirigindo aqui, mas eu imagino como foi aquela hora que João Batista jogou água no cabelo de Jesus. E quem está do meu lado, dentro do meu carro, eu faço isso penetrar nos outros que estão comigo. Gente, nós estamos rezando agora o batismo de Jesus. Experimenta essa água caindo na gente agora. Sabe, Igor? Porque as pessoas, a gente não pode relevar o rosário por automático, não. Pelo amor de Deus. Jamais. Porque senão tá desfeito tudo, né? Verdade. Porque tem gente que tá no automático, né? Ah, não é não. É, não é não. É viver mesmo. É olhar pro teu... Tu tá dirigindo aqui, tu tá olhando, tu tá vendo o semáforo, mas na frente daquele semáforo, tu tá vendo Jesus sendo banhado, te banhando também. E tirando as tuas escamas, fazendo cair tudo que não é de Deus, né? Fazer com que tu possa ter um olhar de Deus diante daquilo que tu tá rezando. Né, Lani? É, Cristo, quando a gente passeia pela paixão de Cristo, né? Que é muito profundo, imaginar a flagelação, imaginar Cristo suando sangue no auge. Aquela coroa no cérebro dele, pregos, né? sabe? Que ele tá ali naquela coroa onde ele pensa, porque é nosso cérebro, nossa cabeça é pensante. Foi perfurado os pensamentos dele, mas em nenhum momento ele blasfemou e ele não disse nada, ele se calou, ainda pediu perdão por que estavam fazendo com ele. Olha que coisa tão linda esse homem. Verdade. Perdoe porque não sabem o que fazem. É muito lindo. Vamos passar a noite todinha aqui e a gente não vai cansar de falar. Inclusive, São Luís, já nessa empolgação do Espírito Santo que Nossa Senhora faz com que a gente tenha, ele fundou e criou, inclusive, o Rosário Meditado, né? Que é o que a gente costuma, às vezes, fazer nas nossas lives também, né? Então, ele começa assim, por exemplo, na quarta dezena, que aqui se trata do nascimento de Jesus, nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta dezena para honrar a vossa apresentação no templo e a purificação de Maria. E vos pedimos por este mistério e por intercessão dela, uma grande pureza de corpo e da alma. Então, assim, ele já inspirado aí pelo próprio Espírito Santo, também deixou essa forma de meditar melhor, de passear melhor pelo rosário e de rezar, assim, com mais fé, com devoção. Eu vou assim, concluir as minhas palavras, Igor, fique muito à vontade depois, com um testemunho que para mim assim, foi a peça-chave para essa live de hoje. Como pode Nossa Senhora tão linda me faz ver um vídeo de um testemunho que com certeza vai somar na sua caminhada também no Rosário. Esse padre é muito conhecido, se eu não me engano, o Padre Marcos, né? Ele já é bem conhecido aqui no nosso Brasil. Ele é de outro estado. O Padre Marcos disse que foi chamado para uma missão de rezar na casa de uma pessoa. Esse vídeo colocado no grupo do Rosário hoje. Alguns aqui devem ter assistido. E ele disse que chegou nessa casa, foi rezar por um menino que estava com 5 anos de idade com um câncer já bem avançado, praticamente tomado pelo corpo inteiro. E quando ele chegou na casa, ele falou assim, a criança falou assim, padre, que bom que o senhor chegou. Aí ele, sim, eu vim rezar por você. Eu disse, não, padre, o senhor tem que rezar pela minha mãe. Mas por quê? Padre, a minha mãe passa o dia inteiro chorando. Se eu chego perto dela, ela chora. Se eu saio de perto dela, ela chora. Se ela me vê, é chorando. E o padre falou, mas ela está preocupada com a sua saúde. É assim mesmo, amor de mãe. Ele fala, mas padre, tá demais. Quem está precisando de oração é ela, para se acalmar. Eu sei, padre, que o meu câncer é agressivo. Acho que ele usou propriamente esse nome, agressivo. Eu sei que o meu câncer é sério. Mas eu queria rezar com o senhor o terço. O padre disse que levou um susto, pensando que ia fazer uma oração rápida. E
E ele falou assim, o terço, o senhor tem um terço aí, padre? Ele falou que tirou o terço do bolso dele, que ele morria de ciúme. Ele disse que era o mais antigo que ele usava. E ele disse que tirou o terço. Ele disse, então vamos rezar agora pela minha mãe e por mim. E ele falou assim, mas por que o terço? Justamente o terço. E a criança de 5 anos respondeu, porque cada Ave Maria que eu rezo, Nossa Senhora vai tirando um pouco mais do câncer que está em mim. O padre disse que ficou impactado Meu Deus, com aquelas palavras. Como pode, né? Vindo de uma criança de 5 aninhos, com um câncer quase que em estado terminal, receber aquela força e energia de Nossa Senhora para aquele momento. O padre, muito tocado, rezou o terço, com certeza muito emocionado, e se sensibilizou e deu o terço para a criança. Aí já foi um desapego, né? Já desapegou também. Era o terço que ele mais gostava de rezar. Foi embora. Ele disse que meses depois estava celebrando a missa e viu de longe, na fila da comunhão, a mãe e o filho. E quando eles chegaram, já com grande alegria, ele falou assim, lembro de vocês. A mãe muito feliz, eu ia dizer, padre, ele quer lhe dar um recado. E o menino falou, padre, eu vim devolver o seu terço, porque Nossa Senhora me curou de todo o câncer. meu Deus, Elaine. E mostrou os exames pro padre. E não tinha nada. Não tinha mais nada. Nada, nada, nada. Não, foi em outro estado. Eu não lembro qual a paróquia do Padre Marcos. Quem souber pode até escrever aqui. Mas, gente, esse é um testemunho. Foi no Brasil, só que em outro estado. Esse é um testemunho aqui para a gente encerrar com chave de ouro. De fato, o que é rezar o terço? O que é rezar o rosário? Não de qualquer forma automática, porque já perdeu o sentido. Mas ainda que com sono, cansado, a gente faça um esforço. E eu costumo dizer que esse mês de maio é fichinha, porque assim, a gente está só retribuindo um pouco mais intensamente o que ela faz diariamente por nós. Que é não só confortar nossa alma, nosso coração, pegar a gente no colo, mas ela faz o mais lindo que a gente pode ter na caminhada. É converter a gente. Porque já dizia São Francisco, pregue sempre o evangelho, se for preciso, use palavras. E a gente vai ser visto lá fora pelas nossas ações. Não é, Igor? Você sabe que quando acabar essa live, se você realmente não entender o significado do que é pregar e viver, lá fora vão dizer, esse é o menino que estava na live? Aquele assim, assim, assado? Aí vem a questão, mas nós somos humanos, limitados. Temos ainda a carne que bate forte em nós. Sim, somos limitados. Mas quando levamos o nome de Nossa Senhora, que automaticamente nos leva para Cristo, nós temos sim por obrigação de se policiar mais, de ter uma caminhada mais séria, porque o mariano, ele não pode ser um mariano de qualquer jeito. Sim, tem certas festas que ele não vai poder estar, tem certos lugares que ele não vai frequentar, tem certas amizades que ele não vai poder ter. Ah, mas aquela amizade pecadora precisa de mim. Sim, a gente tem até um tempo de apresentar Jesus. Quando o coração não quer, a Nossa Senhora mesmo, ela vai afastar a gente daquela amizade também. Porque nos impede de crescer espiritualmente. Então, o bom mariano, ele vai compreender que certas roupas a gente não vai mais usar. Não adianta. Eu sei que quando a gente é nova, tem aquela coisa da gente estar numa boa forma e vai pelas coisas do mundo. Não adianta, gente. Se a gente é um bom mariano, reza o rosário todos os dias, quem vai falar não é a Elaine, não é a Rose, não é o Igor. O Espírito Santo vai enraizar na sua alma. Essa roupa, não. Por quê? Porque essa roupa não te leva a uma vida santa. Essa roupa te afasta da pureza. Essa roupa não vem de encontro com o que você está pregando e fazendo. Vocês estão entendendo que é isso que Nossa Senhora faz com a nossa vida? Ela fez comigo. Como diz aqui o Chesco, isso é responsabilidade com a fé pregada. Sim, responsabilidade, isso é amor. Ah, mas foi só uma live. Ah, mas eu sou pecadora. Conheço gente, Igor, que está pecando. Ah, mas eu sou humana, eu sou pecadora. Sim, sou humana, vamos lá, vamos se confessar e vamos nos policiar, para a gente não voltar mais a cair nesse pecado. Porque a misericórdia de Deus a gente sabe que é infinita, infinita mesmo. Né? A gente sabe que Dimas aí foi praticamente salvo pela fé dele antes de morrer. Né? Mas a gente sabe que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então tem certas coisas que não vão mais fazer parte da nossa vida
E muitas vezes a gente ainda vai gostar delas. Não pensem vocês que é assim, papum. Tem coisa que a gente vai querer ir, que a gente ainda gosta. Aquelas musiquinhas bem mundanas que a gente ainda vai ter um desejo de ouvir. Mas se o Espírito Santo falar forte, a gente consegue mudar. Vai mudar. Vou mudar. Vou mudar. Quem tá policiando, não é mais o vizinho, não é mais o cara do trabalho, não é mais o irmão, nem a mãe, nem o filho. É o próprio Cristo que está ali. Não é aquele Cristo julgador apontando o dedo. É aquele Cristo que ama, que se preocupa Que vigia. e que vigia. Porque ele mesmo disse, né, Rose? Vigiai E orai. e orai. É isso, gente. Não tinha como, assim, terminar o mês de maio sem a gente fazer essa live belíssima, em que eu fiquei muito feliz pelo convite do Igor, da Jusceline, para estar aqui. Falar de Nossa Senhora, com certeza falar de Jesus Cristo na nossa caminhada. E quanto mais a gente fala de Jesus, mais a gente percebe que precisamos viver realmente o que estamos falando. E quando a gente vive, Elane, quando a gente fala de Jesus, de Maria, que ele penetra de fato na nossa alma, o que está do lado de fora fica incomodado. Se incomoda, né, Elane? Demais. Aí ele fica, não, o teu eu tá limpo, tá maravilhoso, mas o teu fora também precisa estar. Verdade. E a gente fica com vontade de fazer as coisas que Deus quer, né? Da forma que Deus quer. Isso é muito pertinente. Quando de fato, a gente bebe, né? Verdade. Quando a gente bebe da água da fonte, né? Exatamente, como no poço de Jacó, né? Quando aquela samaritana veio beber. Quando a gente bebe de fato, a gente não consegue fazer diferente. É até interessante, Igor, tocar nesse assunto. Essa live vai ficar salva, né? E assim, a gente percebe que para vocês homens, vocês são muito tentados, né? Com a carne. E também com a bebida. A gente sabe que o alcoolismo ele é maior entre os homens. E às vezes a gente vê ali o bom mariando, caminhando. Mas quando pensa que não, postou uma foto ali na festa, na bebida, na cachaça. Ah, não pode ir pra bebida? Eu já disse, vai de acordo com o que cada um com o Espírito Santo fala. Mas você vê que ele tá ali sendo tentado. Muitas vezes ele nem é aquilo ali, ele nem quer aquilo ali. Mas a pressão do mundo é muito grande. E que se a gente não tiver agarrado ao rosário, a Nossa Senhora, a gente termina facilmente cedendo às armadilhas de Satanás. Por isso que nós que estamos na igreja, nós somos muito mais tentados do que quem está lá fora. Aquela coisa bem clichê, antiga que todos falam. O demônio já tem os seus lá fora. Então eles querem pegar a gente que está lá dentro. Então, assim, quando a gente vê a pessoa caindo no pecado dentro da igreja, pensa que não, postar uma foto com muita bebida, postar uma foto na festa, com mulher, você precisa rezar. Vamos rezar. Essa alma precisa voltar logo para a igreja. Nós não podemos perder esses escravos de Nossa Senhora para o mundo de forma alguma. E a gente sabe que assim é a caminhada. A gente vai caindo, mas a gente vai levantando o tempo inteiro. Porque, como diz a canção, o inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer para sempre, ela vai interceder. Que Maria ilumine, interceda pela nossa caminhada, nos dê força, nos dê coragem e principalmente nos dê muito amor e humildade. Porque sem humildade, a gente devia nem vestir uma camisa dessa. E não tô aqui me achando mais humilde do que vocês que estão me ouvindo, não. Pelo contrário, quanto mais rezo, mais quero a pequenez e a humildade da Santíssima Virgem. E mais vejo que preciso de muito, muito e muito para chegar no nível dela. Agora a gente está tentando. Ela fez muitas promessas para quem reza o rosário. Eu quero ser livre do purgatório, pelo menos, rezando o meu rosário, recebendo todos os sacramentos, como ela também prometeu. Mesmo que vá pro purgatório, Elane, que é antissala, a gente não demora muito, né? Fique lá na escada maior. Saia logo desta antissala. Enfim, eu fico à vontade. Rose pode finalizar aqui. A gente já está num papo gostoso já há mais de 1 hora. É porque é sempre bom mesmo frisar. Não, assim, finalizar é que a gente precisa acordar, né, em oração, que é importante esse contato da oração pessoal, que a gente tem que fazer a oração pessoal diariamente. Essa oração pessoal é ela que nos leva o restante do dia, a gente conseguir de fato terminar o dia e dizer
o famoso PHM, por hoje eu não vou mais pecar, né? Verdade. Então, se a gente não... Pode falar. Se a gente não fizer essa oração pessoal todos os dias, essa interiorização, né? A gente não vai fazer o nosso PHM. Nós não vamos conseguir. Porque vai aparecer pecado toda hora, tentações toda hora. Então, é PHM. Por hoje eu não vou mais pecar. Essa é a frase final que eu quero deixar. Que lindo, fechou com chave de ouro. Vamos, Igor, fechar aqui essa live, dar a bênção final. Agradecer a você que ficou com a Mas, gente. assim, e a parte da Bíblia? Pode continuar, que eu sei que você Que vai falar também. Eu ia Você falar a parte da Bíblia. Sei muito do que você vai falar ainda, e a gente está encerrando a nossa fala. Pode complementar, estou aqui ouvidos e atenção para você. Eu separei 4 partes da Bíblia, né, relacionadas à Nossa Senhora. Né? Nós temos aqui 3 da Antiga Aliança, né, do Velho Testamento, e nós temos uma que eu encontrei num livro que é do Novo Testamento, né, da Nova Aliança, e traz uma exemplificação, um paralelo bem interessante com o Rosário, né, que é a nossa proposta, né, aqui dessa live. O primeiro, a primeira menção, assim, a primeira elemento do Velho Testamento que aponta para Nossa Senhora, né? São vários. Se vocês pegarem o Velho Testamento, vocês vão ver uma lista imensa, né, de elementos que se encaixam e apontam para Nossa Senhora. Eu separei 3 aqui. O primeiro seria a Arca da Aliança, certo? O São Boaventura, ele traçou, né, algumas equivalências da Arca da Aliança com Nossa Senhora. Eu não vou pegar a Bíblia, porque a Arca da Aliança, a descrição dela é grande. Então, é muito grande. Nos outros 2, a gente dá uma tocada na Bíblia. Mas a Arca da Aliança foi uma arca que Deus pediu, né, para Moisés e Arão construírem para colocar dentro dela a vara de Arão, né, as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos e o maná. Né? E na tampa, na parte superior, 2 querubins assim em cima, né, com as asas apontando para si, né, de forma simétrica. E 4 argolas nas laterais, né, com as varas para os sacerdotes da tribo de Levi carregarem, certo? Então ali eles iam, quando eles iam para a guerra, eles levavam a Arca da Aliança, eles oravam com a Arca da Aliança, havia uma comunicação de Moisés com a Arca da Aliança, né? É como se a Arca da Aliança fosse até uma espécie de rádio, entre aspas, né, que ajudava na comunicação com Deus ali, naquele momento ali dessa peregrinação dos judeus. Então, Nossa Senhora tem muita semelhança com a Arca da Aliança. Primeiro, a Arca da Aliança, Deus pede para que ela seja revestida por dentro e por fora de ouro. O que tem o ouro? O ouro não enferruja. Ele é um material, ele é um elemento incorruptível. Nossa Senhora, incorruptível por dentro e por fora. Semelhança idêntica à Arca da Aliança. Esse é o primeiro elemento, um dos primeiros elementos relacionados com São Boaventura. O segundo, a simetria, certo? A Arca da Aliança, se não me engano, as medidas eram 40 por 70, era toda simétrica, certo? Todos os seus lados são simétricos, há toda uma simetria, como eu falei, nos 2 querubins que estão na tampa, e Nossa Senhora, ela possui também essa simetria nas virtudes. Todas as virtudes, todos os dons do Espírito Santo de Nossa Senhora, eles estão equilibrados, certo? Ela possui um equilíbrio de tal forma que nenhum deles se sobressai do outro né? E ela pode, de certa forma, se desequilibrar. Isso é outro elemento aqui também. O formato quadrangular, a Arca da Aliança era, né, quadrangular, representando as 4 virtudes cardeais, né, que é a fortaleza, a prudência, a temperança e a justiça, né, que são as 4 virtudes que são encontradas em Nossa Senhora em grau máximo. Não confundir as virtudes cardeais com as teologais, né? As teologais é a caridade, a caridade, me ajudem aí.
a caridade, a esperança e... A caridade é o amor, né? A esperança e a fé, né? São as 3 virtudes teologais. As virtudes cardeais são a fortaleza, a prudência, a temperança e a justiça. E como eu falei no começo, o que tinha dentro da Arca da Aliança? O maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. O maná era docinho. Representa o quê? A doçura de Nossa Senhora. A vara de Arão, porque assim, quando foi para escolher qual dos 12, né, os 12 das 12 tribos de Israel, qual seria o líder, né, o sacerdote líder, eles colocaram as 12 varas, igual aquela coisa do líder, idêntico à história do líder de São José. Eles colocam as 12 varas dos 12 sacerdotes das 12 tribos de Israel, né, e pedem para Deus escolha, né, quem é que vai ser o sacerdote, porque o Moisés era o poder sapiencial, né, ele era o profeta. Os sacerdotes eles não tinham ainda. Então brota uma flor, no outro dia brota uma flor na vara de Arão. É por isso que a tribo escolhida, né, como a tribo sacerdotal, é a tribo de Levi, que é a tribo do Arão. E o que a vara ela representa, né? Ela representa, com Nossa Senhora, a confiança em Deus. Porque eles não tomaram a decisão entre eles. Eles, não, pega essas varas, bota aí, Deus vai resolver. Entende? Então eles tiveram essa confiança total e plena de que Deus estaria ali, né, para ajudá-los e conduzi-los. E é o que eu te falei, Elane. As tábuas da lei. Elas estão dentro da arca, estão dentro de Nossa Senhora. A obediência, a lei de Deus. E tem mais uma coisa das 12 tribos, a gente sabe que a coroa de Nossa Senhora tem 12 tribos. Sim, exatamente. Então, esses são os elementos, né, que São Boaventura, né, ele consegue encaixar com essa relação entre Nossa Senhora e Arca da Aliança. O segundo é São Bernardo, né? A sarça ardente. A sarça ardente em Êxodos, né? 3, né, no capítulo 3, versículo de 1 a 4. A gente já está alongado o tempo, mas quando Moisés encosta, né, naquela sarça, ela está pegando fogo. E ele observa que ela está pegando fogo, uma árvore está pegando fogo, mas ela não queima. Ela não se desfaz. Imagine uma árvore pegando fogo, mas a folha não some. Não vira carvão. Aquele fogo é Deus. E qual é a semelhança dessa sarça ardente com Nossa Senhora? Mas é uma coisa tão óbvia. Deus esteve dentro de Nossa Senhora sem queimá-la. Sem corromper sua virgindade. A semelhança é idêntica. O fogo o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora. O Espírito Santo ele é representado pelo fogo. Pentecostes, né? Isso, exatamente. Então, ela é como a sarça. Ela recebe aquele fogo de Deus, mas não se queima. Porque aquele fogo não machuca ela. Muito pelo contrário. Aquele fogo expande um amor assim que a gente não consegue nem mensurar. Então, essa relação aqui da sarça ardente e também a questão da Terra Santa, né? Quando Moisés encosta lá, Deus fala, tire as sandálias, pois você está pisando em Terra Santa. Ou seja, aquele local ali é um local para adorar. É a mesma coisa de Nossa Senhora. Ela é uma Terra Santa. E ela não adorar não, porque adorar é só Deus. Ela tem que ser venerada. Essa é a diferença, né? Porque a adoração é só para Deus, certo? Então, tem essa relação também. E a terceira é a mais linda das 3, que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês acharam a arca linda e a sarça linda, a terceira é a pancada. Olha lá, queremos ser... As cidades refúgios. Quem não conhece a cidade refúgio é o seguinte. Lá na época de Josué, né, depois que eles conquistaram a Terra Santa, isso a gente vai encontrar em Josué 20 e Números 35. Deus pede que seis cidades sejam as cidades refúgio. Deus fala o seguinte, essas 6 cidades aqui, vocês vão colocar essas cidades para que elas virem a cidade refúgio. Para que servir a cidade refúgio?
se alguém cometesse um crime culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar. A Elaine é do direito, ela sabe. Tem um crime doloso, quando há a intenção de matar, eu quero matar aquela pessoa e tal, eu vou lá e mato. E o crime culposo é quando eu não tenho intenção. Eu estava trabalhando com um amigo, e aí, sei lá, o machado, o aço do machado soltou, bateu na cabeça dele e matou. Pronto. Isso é um crime culposo. Foi sem querer, eu não tive a intenção. Então, todo aquele que cometesse um crime culposo, que não tem intenção de matar, ele tinha essa opção de correr para uma cidade refúgio. Porque nessa época, era sangue por sangue, certo? Se você matava alguém, a família dessa pessoa tinha direito de matar você. Ela ia te caçar e ir atrás de você. Então quando você cometeu um pecado culposo, daqui que você viesse provar que era inocente, é capaz do familiar já ter te matado. Então Deus colocou essa cidade de refúgio justamente para isso. Para você correr lá na cidade de refúgio e explicar aos anciãos da cidade, ó, eu matei fulano de tal, mas foi sem querer, tem testemunha, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Pronto, aí você era colocado lá, passava um tempo, né? Eu acho que prescrevia, né, Elaine, né? Os termos do direito, tinha prescrição e tal. Então, era isso. E qual é a relação de Nossa Senhora com a cidade refúgio? Nossa Senhora é o refúgio. Refúgio. Você está entendendo? Que lindo, verdade. Você tinha 6 refúgios, eram 6 cidades. Isso podia dar uma certa confusão. Eu matei a pessoa sem querer. Aí eu estou no meio de 2 cidades, mas aquela cidade está mais perto, o pessoal não vai com a minha cara. Então eu vou para onde está mais longe. Então era meio confuso. Aí agora a gente só tem uma cidade de refúgio, que é Nossa Senhora, mas não tem confusão. Porque com ela é certeza. Você pode se dirigir até ela sem nenhum problema, sem nenhum medo, sem nenhuma confusão. Certo? Outro aspecto é que você chegava à cidade refúgio e você tinha que se explicar para os anciãos. Né? Eu tenho uma testemunha, aconteceu. Para Nossa Senhora você não precisa se explicar. É direto. Direto. Na hora que você pede, você já, não é nem bom. Isso, não é nem bom se explicar muito. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a explicar muito, a gente pode cair na tentação de aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, entendeu? A nossa responsabilidade, a gente pode aumentar. Então, é bom nem conversar muito. É só chegar para eles e dizer, Nossa Senhora, socorro. Socorro. A senhora já sabe, pelo amor de Deus, me ajude, socorro. Então não precisa justificar tanto como era necessário na cidade, né, na cidade de refúgio. Detalhe, que é o mais importante. Na cidade de refúgio, ela só aceitava o quê? Crimes culposos. Nossa Senhora não aceita só o crime culposo. Nossa Senhora aceita também o pecado, digamos, o doloso. Então o assassino pode chegar a Nossa Senhora, sim. Agora, ela vai estar lá à disposição, mas aquela pessoa que está em pecado mortal, ela precisa se entregar. Foi o que a Elaine falou. Se você está em pecado mortal, ok, mas você tem que estar o tempo todo buscando sair disso. Não pode se acostumar com o pecado. Esse é o problema. Porque assim, a carne é fraca, tudo mais, ok. Mas não pode se acostumar. Não pode achar que a misericórdia de Deus, ela é infinita. Mas ela tem um limite, que é a nossa vida. Nós vamos morrer. E depois que morre, acabou. Não dá mais. Vocês entendem? Vocês entendem como isso é sério? Quando morre, a tua alma trava no estado que tu morreu. Então você não pode ficar 70 anos pecando, porque na hora que chega lá, no último momento, você está tão podre no pecado que é capaz de você não aceitar nem o perdão de Deus no último momento. Porque você está tão acostumado, é tão normal o pecado, né? Ele foi acumulando, que você chega para Nossa Senhora e Nossa Senhora vai chegar para você e você vai virar as costas para ela no último momento. Verdade. Então não pode se acostumar. E católico, ele tem o dever de buscar a santidade. É dever. Porque quem muito é dado,
muito será cobrado. Quem nasceu na China, quem está lá na Coreia do Norte, que não tem acesso a nada, né? A Coreia do Norte é um regime extremamente fechado, essa pessoa não tem acesso ao evangelho, ela vai ser julgada diferente, porque pouco foi dado a ela. Então, se ela passou a vida inteira, a vida toda, e nunca escutou o nome de Jesus, o julgamento delas vai ser diferente. Mas quem nasce no Brasil, cuidado. Porque todo mundo que nasce no Brasil, muito já foi dado. E para a gente que está aqui, mais ainda foi dado. E para um padre, eu não vou nem falar. Vou nem falar um padre. Então, vocês concatenaram esse negócio da cidade de refúgio. Nossa Senhora é um refúgio. Então, tá que eu estava vendo aqui na ladainha, e tem aqui, ó. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Inclusive também, Igor, você falando aí, essas remissões, a gente automaticamente aqui lembra também do ofício da Imaculada, né? Perfeito. Inclusive, nós temos até uma formação sobre o ofício no nosso canal do YouTube, tá? E muito bem lembrado aí, a gente poderia até depois fazer uma live só para falar também sobre o ofício, né? o ofício, que já foi O falado, ofício. dogmas também, é um tema sempre muito pertinente. E por que não, né? Desses títulos que são dados na ladainha. Nossa Senhora. É lindo, deixa eu ver novamente aí. Aqui é o seguinte, para a gente encerrar hoje, Terror of the Demons, Terror dos Demônios, Reclaiming Traditional Catholic Masculinity. É a parte que fala de São José. Terror dos Demônios é recuperando a tradicional masculinidade católica, certo? Nesse livro, eu encontrei, ele é do Kennedy Hall, ele é um jornalista americano, católico, certo? Ele escreve para uma revista americana, e eu encontrei aqui a exemplificação dele do nosso rosário. Onde é que a gente pode encontrar o rosário na Bíblia? Não de forma, digamos assim, direta, tá aqui o rosário. Não. Mas aqui ele traça uma seta. Da mesma forma que a gente fez com a Arca da Aliança, né? Com a sarça ardente e com Cidade Refúgio, né? Ele explica aqui também, ó. Vou até colocar aqui para a gente ver, tá aqui. Vamos lá, esse aqui eu tenho que pegar a Bíblia, né? Que é o João, né? Que foi lá do começo. Capítulo 2, versículo 14. Tá aqui. Encontrou, né? Jesus, estavam próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Chegando lá, ele encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas. E as mesas, né? Dos cambistas, os vendilhões. Certo? No 15, fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou das mesas. Disse aos que vendiam as pombas, tirai isto daqui e não façais a casa do meu pai, a casa de escambo, né, de negócios. Vamos lá. No inglês aqui, tem um detalhe interessante. Aqui aparece assim. Ele fez, né, um scourge of little cords. Um flagelo. Um flagelo de pequenos cordões. Vocês já estão conseguindo? Ele fez um flagelo. Ele fala que ele fez. Ele parou, viu aquela situação no templo, parou e foi fazer um flagelo, um chicotinho, certo? Com cordas, que seriam nozinhos de corda ali, que aquilo aumenta a dor, certo? Gente, e aí ele vai lá no templo de Jerusalém e bota esses caras para correr. Quem hoje é o templo de Deus? Somos nós. O nosso corpo. Cada um aqui é um templo. Jesus até fala, eu e meu pai viremos e iremos fazer morada em ti. O templo de Deus agora não está mais em lugar físico. A morada está dentro de cada um. E Jesus teceu, manufaturou, fez esse chicote, esse flagelo,
para expulsar, né, esse pecado, essa sujeira, esse comércio, essa coisa dentro do templo. Gente, esse flagelo lembra demais o rosário, que é usado para a gente bater em quê? No que está dentro do templo, que hoje somos nós. Bater no pecado, bater na carne, na concupiscência, bater no demônio, certo? Os apegos. Isso é a concupiscência em si, né? O apego. E vejam com Adão. Adão, ele observa o demônio, Satanás, fazendo comércio com Eva. Porque ali era um comércio, ele estava vendendo uma ideia. Não, vocês não vão morrer, não. Podem comer a fruta, vai dar tudo certo, vocês serão como deuses. Ele estava vendendo. Nossos primeiros pais compraram. Mas Jesus, quando ele entra no templo de Deus, que ele vê o demônio lá dentro, ele não compra. Ele fabrica um chicote, né, com essas little cords e bota eles para correr. Coisa que o Adão deveria ter feito. Chamasse São Miguel Arcanjo. Ou então chamava Deus. Bora, Deus, bota esse aqui porque ele está com conversa estranha. E o rosário é semelhante aqui, como o Kennedy Hall fala. Esse pequeno flagelo ele aponta para o rosário. E não sei se a Elaine comentou, mas os monges, como é que eles faziam o rosário? Eles faziam os nozinhos. Faziam os nozinhos. Nozinhos na corda. Nozinho na corda, exatamente. Nozinho na corda, semelhante com essas little cords aqui. Então, eu quis trazer para vocês essa semelhança que eu achei, assim, formidável, certo? Assim, poxa, esse jornalista aqui, ele teve uma compreensão, eu não sei se ele pegou de alguma outra pessoa, não sei, mas eu achei assim, fora de série, certo? E eu quero que vocês lembrem que toda vez que vocês estiverem com o Santo Rosário, o meu tá até quebrado, ó. De tanto rezar, o meu quebrou, estourou. Eu quero que vocês lembrem que isso aqui está sendo muito usado. Exatamente, porque rosário que não é usado, rosário não é quebrado. Rosário que não é usado é rosário bonito, arrumadinho, eu também quebro. Exato. Eu amo Isso é um bom sinal. Então o que acontece? Isso é uma arma, como o flagelo que Jesus fez também é uma arma. Então eu quero que vocês lembrem, toda vez que vocês estiverem rezando, o rosário, lembre que isso aqui é para chicotar o demônio, chicotar a concupiscência, chicotar a preguiça, e chicotar o nosso desejo pelo mundo, certo? E esse chicote aqui foi mencionado de forma sutil por Jesus lá, limpando o templo, e Nossa Senhora trouxe aqui para o São Domingos para a gente essa arma, como o Padre Pio falou, né? A arma o rosário é a arma. Então, que a gente aproveite esta arma e ajude Deus a limpar nosso templo, a morada, né? A morada de Deus. Exato. Encerramos. É isso mesmo, Igor, é isso mesmo, exatamente isso. Certo, deixa eu ver. E com essa meditação, ele vai curando a nossa impaciência, né? Que o mundo está impaciente, o mundo está aí a ansiedade. Isso é o melhor remédio para a ansiedade, chama o rosário, né? Rosário. Tem que fazer devagar, lentamente, né? Eu digo assim, é o santo remédio para quem está com a doença chamada ansiedade, que é a doença da moda, né? Todo mundo quer o amanhã, quer o futuro. E aí, a depressão é a preocupação com a tristeza do passado. E a ansiedade e a ansiedade é a preocupação com o futuro. Excesso do futuro, Vamos encerrar, Cássio? Da tarde. Cadê a Elaine? Chama ela aí. Elaine. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Ela tá vindo aqui, Will. Vou tomar um copo d'água. Acho que não ficou faltando nada, não. Tá tranquilo. Perfeito. Fechamos?
nós conseguimos fazer de fato a circunferência, os 360 Uhum. graus, né? 30 graus. Aquilo planejado, né? Que as pessoas possam agora ver o rosário de uma forma assim bem contextualizada, né? Não de uma forma assim de obrigação, mas de onde é que vem, de onde ele está contextualizado lá na Bíblia, com o Velho Testamento, com o Novo Testamento. Então você conseguiu de fato fazer essa contextualização que é de fato o que a gente está precisando, que as pessoas precisam, né? É de entender, não rezar por rezar, mas rezar sabendo que está rezando, sabendo que está buscando, né? E quando a gente busca, quando a gente faz as coisas sabendo o que estamos fazendo, a gente se delicia, dá vontade de rezar de novo, porque entra na vida da gente, entra na nossa alma, né? E ele nos transforma, né? O rosário, ele tem um poder transformador. Ele não Com certeza. Ele não te deixa mais como tu era, né? Mas tu refaz, tu transforma. É um eterno refazer, né? A gente nunca mais é a pessoa que é quando a gente reza o rosário. Quando a gente tem aquela vontade de rezar. Quando, de fato, a gente mergulha, né? Em todos os mistérios, nos 4 mistérios, né? Da glória, da ressurreição, do sofrimento. Então, é grandioso o resultado. É grandioso. Deixa eu falar uma coisa aqui, para quem ficou até o final. Nessas leituras aqui, que eu pesquisei, eu encontrei um tal de uns mistérios que eu não conhecia, e acho que pouca gente conhece, que nessa revista aqui do Kennedy Hall, tem eu não sei se é um leigo e tal, ele falou acerca de um tal dos mistérios furiosos. Furioso, não conheço não. Não, eu também não conhecia não, eu acho que pouca gente conhece. Que seriam, assim, ó, gente, isso aqui eu tô falando, mas foi uma pessoa que falou, não tem nada da igreja não, pelo amor de Deus, não vão sair dizendo que nada disso não. Mas seria, o mistério furioso são aqueles mistérios que demonstram uma ira de Jesus justa, que é justamente esse aqui, que a gente acabou de falar, dele limpando o templo. Tem aquela com Pedro, quando Jesus fala que para Pedro, né, para os discípulos, que ele vai ser morto, e aí o Pedro fala, não, o senhor não vai ser morto não, e aí Jesus fala, vá de retro, Satana, sai daqui, Satanás, você não pode ser contra os desígnios de Deus. É outro momento que ele tem uma fúria justa. Quando Jesus fala com os fariseus, que ele fala, raça de víboras, vocês são porteiros do céu, não entram e não querem deixar ninguém entrar. Outro momento de uma ira justa de Deus, de Jesus, né? Então ele falou sobre, se eu não me engano, tem mais um, que eu não estou lembrado agora. Mas eu achei interessante e quis aqui compartilhar com vocês, pessoal que ficou pro final, que dá para meditar, né? Nesses mistérios onde Jesus está assim meio zangadão. Tá meio zangado, né? Mas, obviamente, que a raiva dele ali naquele momento ela é justa, né? Ela tem todo um sentido. Ele não está sendo justo por ego, por nada, não. É tudo relacionado à salvação das almas, certo? E buscando justiça. Dona Rose, vamos encerrar, já está muito tarde, certo? A Elaine olha os bebês ali, com certeza. Pronto. Pessoal, estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi um prazer Amém. muito grande, Igor, muito grande estar aqui com você. E vamos fazer outros momentos semelhantes. Vamos. Com certeza. O mundo precisa, o mundo clama. E obrigado, Ana Rose. Elaine não está aí, mas obrigado, Elaine. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. A gente se encontra na próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.